Olá, meus queridos. Vamos aqui, eu vou gravar um vídeo aqui rapidamente sobre a melhor forma de fazer questões, tá? Eu já gravei um vídeo aqui sobre como estudar como estudar, né, questões, você selecionando as questões. E agora eu vou trazer para vocês aqui a melhor forma de resolver as questões na prática. Vamos lá? Vamos espelhar a tela aqui e nós vamos continuar a nossa aula, tá? Aumentar um pouco aqui o nosso quadro. E vamos lá. Aqui, ó, como eu disse já, né, questões de concurso, vou fazer algumas questões aqui, vamos do início aqui, algumas questões sobre direito constitucional. Vamos lá, direito com... Cadê? Ah, já foi selecionado? Não. Vamos ver aqui. Direito com... É só colocar o início aqui que já aparece, tá vendo? Vamos procurar aqui o artigo 5º. Você pode digitar lá e aparece. Eu vou colocar aqui, artigo 5º. Não apareceu. Se eu colocar direitos fundamentais, aparece lá. Direitos fundamentais, artigo 5º. Tem aqui, acredito que tem um específico, mas não tem. Então vamos, artigo 5º. Direitos e garantias fundamentais, artigo 5º ao artigo 17. Vamos colocar aqui carreiras policiais. Vamos colocar tribunais. Vamos colocar aqui tribunais. Vamos lá, tribunais. Vamos filtrar. Apareceu 31 questões, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu geralmente leio aqui, ó, o dispositivo, tá? Não leio o texto primeiro. O primeiro eu vejo que ele vai querer me cobrar do texto que eu vou ler. É correto afirmar que a chamada eficácia horizontal dos direitos humanos corresponde a... Olha só, olha só, eu nem precisei ler aqui o texto, este texto. Aqui, é correto afirmar que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eu já sei do que se trata, tá? Fala que a aplicação dos direitos humanos, ela já pode ser independente de haver legislação específica, o aplicador de direito, né? O operador de direito pode aplicar os direitos fundamentais de forma imediata e também ela pode ser aplicada e na questão dos particulares. Quando fala de eficácia horizontal, fala de eficácia entre os particulares. Quando fala de eficácia vertical, fala de aplicação, limitações do poder do Estado. Então, a eficácia horizontal é a aplicação imediata dos direitos humanos nas relações entre os particulares. Então, eu já sei, não preciso ler aqui o dispositivo da questão lá em cima. Então, eu vou direto para... Nós pegamos uma questão aqui, né, de juiz leigo, ó, né, coloquei tribunal lá, apareceu questão de juiz leigo, mas vamos lá. A possibilidade de... Deixa eu só organizar aqui. A possibilidade de exercício de controle de constitucionalidade pela própria administração, cujos órgãos também podem, a exemplo de autoridade judicial, afastar a aplicabilidade de leis e normas que violam direitos constitucionais. Vamos, vamos aqui. Geralmente eu pego as questões menores e vou decidindo primeiro. Olha só, aptidão de direitos fundamentais para impor ao poder público não apenas abstenções, mas também as prestações materiais, né? Como eu disse aqui, essa questão de
relação verticalizada é relação entre o Estado e o particular, não é essa questão. Então, eu já eliminei essa questão. A possibilidade do poder público invocar proteção fundamental em face de entes privados, forte na compreensão de que os direitos fundamentais se destinam a tutelar não apenas os interesses de particulares, estando direcionados também à proteção de face, proteção do Estado em face dos poderes privados. Não tem nada a ver. Está falando de aplicação verticalizada. Aplicação de direitos fundamentais no âmbito das relações particulares, forte na compreensão de que tais normas justas fundamentais vinculam não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção de particulares em face de poderes privados. Essa questão, ao meu ver, está correta. Essa, ao meu ver, é a questão. Vamos ver aqui essa questão. A ponderação de valores que se faz necessária na hipótese de colisão de direitos fundamentais, sempre com o escopo de alcançar a concorrência prática dos enunciados normativos em tensão, isto é, harmonização recíproca, de modo que nenhum deles tenha a sua incidência totalmente excluída. Aqui está falando na ponderação, né, de valores, não essa questão de aplicação de direitos, aplicação horizontal de direitos fundamentais, está mais para a ponderação de valores, de princípios, né? Aqui, estou entre a A e a C. Geralmente, sempre a gente fica entre duas questões, tá? A dúvida sempre virá entre duas questões. A possibilidade de exercício de controle de constitucionalidade pela própria administração. Não, não tem nada a ver. Que podem, a exemplo de autorizar a afastar a propriedade de leis e atos normativos que violem. Não. Letra C, vamos de letra C. Acertamos. Tá vendo? Assim é a forma correta de você fazer a questão. Viu que eu comecei pelo dispositivo, pelo questionário dele, né? Pelo que ele vai me questionar, né? E não porque muitas vezes eles colocam textos enormes e já eliminam candidatos despreparados. Então, quando eu li aqui, chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, eu já sei sobre isso. Então, eu já vou direto para as questões, para as alternativas, desculpa. Agora, se ele dissesse assim, segundo o texto acima apresentado, ou conforme o texto, né, é, a ideia do texto se tiver relação com o texto, necessidade de leitura do texto, eu leio o texto. Se não tiver necessidade, meu amigo, tempo é um ouro na hora da prova, tá? Vou procurar uma questão aqui mais simples, né? Eu vou procurar uma questão de técnico, alguma coisa assim. Tá? Aqui, ó, técnico judiciário. Vamos lá. Vamos fazer aqui, né? Que é um nível. Vamos ver qual o nível dessa questão. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais são programáticas? Não. Tem aplicação imediata? Vamos ver as outras. Estabelecem hierarquia entre os direitos previstos? Não tem hierarquia, tá? Não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Como eu disse aqui, né, quando há colisão, né, entre os direitos e princípios, você precisa fazer uma ponderação de valores. Vedam a aplicação do seu conteúdo por tratados internacionais de forma alguma. São listados com rol taxativo? Não são listados com rol taxativo. Então, nós temos aqui a resposta correta. Tá vendo? Tá vendo como a gente faz a questão? Você vai por eliminação, né? Então, essa questão aqui, eu considero ela como uma questão média, tá? Você precisa ter esse conhecimento, é uma questão média, né? Isso vai estar no texto da lei, então tá fácil de responder. Vamos fazer uma última questão aqui, né?
Deixa eu ver. Essas de certo e errado aqui são questões do CESP, né? Mas eu quero pegar aqui questões de alternativas para você praticar a questão de eliminação, tá bom? Vamos ver aqui essa questão de direitos fundamentais, um pouquinho de direitos humanos também, né? Nós temos os direitos de primeira geração. Olha só, ele pergunta: os denominados direitos fundamentais de terceira geração. Então, nós temos direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração e por aí vai. Primeira geração são os direitos que limitam o poder do Estado. Então, estão ligados à liberdade, né? Estão ligados à limitação do poder do Estado. Direitos de segunda geração são aqueles que exigem uma prestação do Estado, tá? São aqueles que exigem uma prestação positiva do Estado. E os direitos de terceira geração estão relacionados aos direitos de fraternidade, direitos sociais, direitos que regem, né, as relações sociais de forma fraterna. Lembre sempre, né, do lema da Revolução Francesa: igualité, fraternité, não, perdão. Quais são os lemas da Revolução Francesa? Liberté, igualité, fraternité. A memória tem hora que você tem que dar um tempo para ela puxar o arquivo. Liberté, igualité, fraternité, né? Então, você vai lembrar que primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade, buscar uma prestação do Estado de forma que seja favorecidos os desiguais, né, os mais vulneráveis, e fraternidade, que é aquela relação social. Então, vamos lá para a questão. Olha só, os denominados direitos fundamentais de terceira geração, eles tutelam a integridade física e moral? Não, né, pessoal? É, tutelar a integridade física e moral é direito de liberdade, né? Exige de que o Estado respeite, né, a integridade, a privacidade do cidadão. Então, essa não é a questão. Consagra um princípio da isonomia. Isonomia, princípio da igualdade, né? Tratar todos iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. Não é. São de titularidade coletiva. Opa, como eu disse, né? Sempre vai ficar duas questões, né? Mas vamos para a alternativa D. Corresponde aos direitos econômicos, sociais e culturais. Econômicos, sociais e culturais. Olha só, pessoal, eu estou em dúvida nessas duas questões aqui. Direitos econômicos, sociais, tem a ver com fraternidade e culturais. Eu não fiz essa questão ainda, tá? Então eu tenho o direito de errar, tá bom? Aqui não tem ajuda de universidade, então nós temos que ir pelo... Eu estou mais para C. São de titularidade coletiva. Direitos econômicos, sociais e culturais. Terceira geração. Eu vou na letra C. Vou na letra C. Acertei. Acertei com dúvidas, tá? Mas eu fui na ideia de que, poxa, a fraternidade tem essa ideia de social, de coletivo, né? Agora, econômico, né? Cultural. Então, é assim que faz, gente, questão. Nem tudo você vai saber e nem tudo você vai acertar com certeza. E você vai precisar utilizar aí, buscar todos os seus conhecimentos para poder fazer fazer aí, fazer as questões, tá bom? Então, e aí você vai
vai praticando as questões e vai avaliando como cai, e é assim que você pratica, tá bom? Então, fica aqui essa dica para vocês, espero que vocês tenham gostado de como resolver questões. Então, se houver questões que têm textos enormes, leia primeiro, né, o que vai ser cobrado, né? Lá por último, vem sempre por último. Circule quando falar correto e incorreto, porque isso costuma fazer com que você erre na questão. Então, perguntou assim: é correto afirmar circula correto? Tá bom? Isso é importante. Agora, questões que você realmente ficou na dúvida, circula o número da questão e deixa para depois. Depois você volta nela. Não fique perdendo tempo demais numa questão, tá? Então, circule a questão, segue em frente, passa para outra questão, tá bom? E depois, quando você terminar de fazer a prova, você volta nas questões que você ficou com dúvida. Beleza? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos juntos até a sua aprovação.